Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que me acompanham aqui nesse canal ou para aqueles que estão chegando agora, vocês sabem de que eu sou um grande defensor da cirurgia robótica, da plataforma robótica e o que isso agrega na cirurgia. E por que a cirurgia robótica traz tantos benefícios para o paciente? Eu vou explicar aqui um pouco para você, que assim você consegue entender melhor. E aproveite e se inscreva no canal e divida esse vídeo com seus amigos, porque assim você consegue passar essa informação, que é uma informação segura. O robô, ele começou aqui no Brasil em 2008 para 2009, quando chegaram duas plataformas em São Paulo. Mas antes da cirurgia robótica chegar, eu venho de uma geração, no início da década de 2000, que fazia muita cirurgia laparoscópica. Então eu migrei da cirurgia aberta, em que fazia aqueles grandes cortes, para a cirurgia laparoscópica, que é exatamente aquela cirurgia que faz pequenos furinhos na barriga do paciente. A verdade é que essa cirurgia laparoscópica ela é muito difícil de aprender. A técnica dela, a técnica de reconstrução, de costurar, suturar dentro da barriga do paciente com aquelas pinças e os furinhos, é extremamente difícil e a curva de aprendizado é muito longa. E eu pertenço a um grupo em que essas pessoas foram os precursores da cirurgia laparoscópica no Brasil no início da década de 2000. Mas com o andar do tempo, a cirurgia robótica chegou no final da década de 2000 e logo na década de 2010 ela começou a ampliar muito, que foi exatamente quando eu migrei e fui para a cirurgia robótica. A minha primeira impressão que eu tive naquele momento, no início da década de 2010, eram os benefícios e a facilidade que dava para fazer os movimentos que eu fazia na laparoscopia. É claro que como eu já vinha de uma escola de laparoscopia, isso me ajudou muito porque eu já tinha um know-how, eu já tinha ali feito minha curva, eu já conseguia fazer coisas muito complexas naquela cirurgia. Mas a cirurgia robótica ela facilitou para eu conseguir fazer aquelas cirurgias ainda mais com uma complexidade maior. Porque agora, lá no início da década de 2010, eu começava a operar com 4 braços, ao invés dos meus 2 braços. Quem controla a câmera do robô sou eu mesmo, meu próprio cirurgião. Então eu não preciso ficar falando para o meu colega, para o outro cirurgião, para ele ir para a esquerda, direita, olhar para baixo, para cima, e aí fica às vezes muito confuso de você conseguir olhar para a direção certa. No robô sou eu que consigo posicionar a câmera exatamente para onde eu quero olhar. A tecnologia robótica trouxe uma coisa extremamente importante, que foi a tecnologia chamada EndoWrist, ou seja, é um punho da pinça robótica que ela tem 2 curvaturas, ela dobra 2 vezes e com isso ela consegue fazer uma série de movimentos que a pinça laparoscópica e muito menos a mão humana consegue fazer. Ela faz uma série de rotações, de posicionamentos, de singularidade de movimentos e que a gente não consegue realizar. Sem falar na visão, que ela aumenta até 10 vezes, eu consigo ver numa definição de imagem muito melhor e também em 3D. Também nessa técnica eu consigo trabalhar com 2 pinças de hemostasia, na minha mão esquerda e na minha mão direita, em que eu consigo então coagular melhor os vasos, as estruturas, diminuindo muito o sangramento. Quando a gente junta tudo isso, a gente consegue fazer uma cirurgia mais complexa, que cansa menos o cirurgião, consegue fazer com uma técnica muito mais apurada, refinando os movimentos, enxergando melhor, amplificando a imagem, realizando determinados tipos de dissecção que a gente não consegue fazer, um tempo cirúrgico mais rápido. Então, obviamente isso começa a adicionar muito, principalmente quando você ainda tem um cirurgião que vem desde a época de laparoscopia, que migrou por todo esse percurso e que você consegue colocar ali em uma plataforma robótica a experiência. Porque o robô, obviamente, ele não opera sozinho. Ele necessita também de um cirurgião capacitado, especialista, para conseguir fazer uma boa cirurgia. Então, com esses tipos de técnica e essa tecnologia, ela conseguiu agregar muito para o cirurgião. E agora a gente está em um novo tipo de patamar. A gente está em um patamar em que a inteligência artificial ela começa a entrar na cirurgia robótica. A gente começa a ter alguns tipos de ferramentas em que a gente não consegue ainda identificar como vai ser daqui a 5, 10, 15 anos. Porque há 10, 15 anos a gente não pensava em fazer o que faz hoje.
Então daqui a 10, 15 anos, com certeza, eu vou conversar aqui com vocês ainda muitas vezes para falar sobre as novidades, sobre a IA, sobre GPS cirúrgico, sobre telecirurgia e várias outras coisas que estão chegando no mercado médico e que vai beneficiar exatamente a pessoa mais importante, que é você, o paciente. Então aproveite e se inscreva aqui no canal, divida esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, assim você consegue receber as novas notificações quando eu postar outros vídeos aqui. A gente se encontra aqui pelos vídeos. Até mais!